Questão 38, prova de medicina de Catanduva, prova de 2022, parte de física. Diz o seguinte: uma criança de 30 quilos brinca sobre uma canoa de 60 quilogramas, amarrada à margem de um lago de águas calmas, flutuando em repouso sobre a superfície. Inicialmente, a criança está a 10 metros da margem, como mostra a figura. Durante a brincadeira, a criança desamarra sem querer a canoa, que continua parada em relação à margem. Assustada, ela então inicia uma caminhada de 2 metros sobre a canoa em direção à margem. A canoa então afasta-se da margem devido às forças de ação e reação entre a criança e a canoa. Desprezando possíveis atritos entre a canoa e a água, a distância dessa criança até a margem após sua breve caminhada é de... Bom, pessoal, essa questão ela é um pouquinho polêmica, porque o resultado que aparece lá no gabarito oficial dessa prova não vai corresponder ao resultado que a gente vai encontrar fazendo análise física da situação que está descrita nesse problema. O que está acontecendo aqui, né? Bom, eu quero nessa questão mostrar para vocês a resolução, qual seria o raciocínio coerente com a situação e depois analisar o que poderia ter acontecido de errado na formulação desse enunciado. Então eu tenho aqui uma criança e uma canoa. São dois corpos que estão livres para se movimentar. A canoa ela foi desamarrada das margens do lago. Então, no momento que a criança ela começa a se movimentar aqui para a esquerda, o pé da criança, o pé do menino aqui, empurra a canoa para a direita e, como reação, a canoa empurra o corpo do menino para a esquerda. Seria uma força de atrito entre o pé do menino e a canoa. Existe essa força somente de interação entre os dois. Não vai haver uma força de atrito entre a canoa e o lago, de acordo com o enunciado. Então, como a gente tem trocas de força somente entre a criança e a canoa, a gente pode tratar desse problema como sendo um problema de conservação da quantidade de movimento. Nós temos um sistema isolado aqui formado pela criança e pela canoa, que estão inicialmente em repouso, e depois que a criança começa a se movimentar, a gente vai ter a canoa e o menino aqui se movimentando em sentidos opostos. Eu posso dizer nesse problema que a quantidade de movimento no início, antes do movimento começar a acontecer, vai ser igual à quantidade de movimento depois que eles já estão se movimentando. Então, quando a gente fala de conservação da quantidade de movimento, a gente está pensando na quantidade de movimento do sistema. Eu tenho que analisar a quantidade de movimento do menino e da canoa antes do movimento e depois do movimento, ou durante o movimento, aqui no caso, né? Então, eu tenho, inicialmente, os dois estão parados, ele fala que a canoa e a criança estavam em repouso. Então, a quantidade de movimento de qualquer corpo pode ser determinado pelo produto entre a massa do corpo e a sua velocidade. Produto Q é igual a m vezes v. A quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade. E o que a gente tem que tomar cuidado em questões envolvendo quantidade de movimento é que ela é uma grandeza vetorial. Ela tem uma direção e sentido. A quantidade de movimento ela sempre vai ter a mesma direção e sentido da velocidade do corpo no momento que você está analisando o problema. Então, o que vai acontecer aqui, né? Como durante o movimento da criança, o menino e a canoa vão estar se movimentando em sentidos opostos, como a gente está lidando com uma grandeza vetorial,
Para a gente diferenciar, né, qual que é o sentido da criança e da canoa, a gente atribui uma orientação. Eu coloquei aqui, eu estou considerando que para a direita é positivo. Tudo que se movimentar para a direita é positivo e o que tiver para a esquerda, consequentemente, vai ser negativo. Então, antes do movimento, eu tenho a quantidade de movimento do menino e da canoa. Ambas as quantidades de movimento vão ser zero, porque eles estão em repouso no começo. E depois, o menino ele começa a caminhar com uma velocidade aqui que eu chamei de Vm. Então, a quantidade de movimento do menino vai ser o produto da massa dele vezes a velocidade dele. Coloquei o sinal negativo porque ela está no sentido oposto à orientação que foi arbitrada. E a quantidade de movimento da canoa, que é a massa da canoa vezes a velocidade da canoa, que é positiva. Ela é positiva porque ela está favorável à orientação escolhida. Substituir aqui, pessoal, a massa do menino e a massa da canoa e peguei esse termo que é negativo, joguei para o outro lado da igualdade e a gente ficou aqui então com essa relação. 30 vezes velocidade do menino é igual a 60 vezes a velocidade da canoa. Dividindo por 30 aqui, os dois lados, ou passando esse 30 dividindo para o lado direito, a gente obtém aqui que a velocidade do menino é o dobro da velocidade da canoa. Aqui que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, nesse tipo de questão. Essa velocidade que a gente está analisando é a velocidade que um observador de fora do lago está vendo. Um observador fora do lago está vendo o menino se movimentar para a esquerda e a canoa para a direita. E a velocidade do menino seria o dobro da velocidade da canoa. Seria o dobro da velocidade da canoa. Mas essas velocidades são velocidades para um observador de fora, um observador que está fora ali do lago, analisando a situação. Então aqui eu tracei essa linha para ser o nosso ponto de referência, onde a canoa estava no começo, onde a canoa e o menino estavam no começo. E se o menino tem o dobro de velocidade da canoa e o movimento acontece de forma simultânea, né? A canoa e a criança se movimentam ao mesmo tempo. Então eu posso dizer que se a canoa se movimentar uma distância x para a direita, a criança vai se movimentar uma distância 2x para a esquerda. Essa é a distância que a criança vai percorrer em relação a um observador fora. Esses dados aqui que a gente está analisando é em relação a um observador fora do lago. Então, esse 2x e esse x seriam os deslocamentos da canoa e do menino. Eu poderia substituir a velocidade do menino e da canoa pela expressãozinha de velocidade média aqui, ΔS por ΔT. A gente considera nesse movimento que as velocidades são constantes da canoa e da criança durante o percurso. Então, ao substituir as velocidades por ΔS sobre ΔT, o tempo é o mesmo para os dois, eu posso cancelar. E aí, se eu estou dizendo que o deslocamento da canoa é x, se eu considerar que o deslocamento da canoa está valendo x nesse momento, o da criança, o do menino, né, vai ser o dobro. Vai ser um deslocamento 2x. Bom, até aqui, pessoal, é uma análise da situação física da questão, uma questão de conservação da quantidade de movimento. E o problema está agora no dado que a gente vai substituir para encontrar a resposta que o problema está pedindo. Ele está dizendo para a gente que a criança ela caminha
uma distância de 2 metros sobre a canoa. É um deslocamento de 2 metros em relação à canoa. Então, a gente poderia olhar aqui nesse desenho e perceber que a criança ela estava inicialmente nessa extremidade. Eu considerei que ela estava inicialmente nessa extremidade da canoa. E agora ela está a essa distância aqui, que eu vou colocar vou reforçar aqui no desenho. Ela está a essa distância da extremidade da canoa. Em relação à canoa, essa criança andou tudo isso. Andou daqui da ponta da canoa até onde ela está agora. Então, essa seria a distância que corresponde aos 2 metros que o enunciado está dizendo. Os 2 metros que a criança andou em relação à canoa corresponde a esse trecho aqui. E se a gente olhar na geometria do problema, a gente tem 2x mais x. Podemos dizer aqui que a soma 3x equivale a essa distância que a criança andou em relação à canoa. 3x vale 2 e, consequentemente, o x vai acabar sendo 2 terços, 2 sobre 3 metros. Esse seria o deslocamento da canoa em relação a um observador de fora, uma pessoa de fora ali do lago, ele iria perceber a canoa se movimentar 2 terços, 2 sobre 3 metros para a direita. E, consequentemente, ele vai estar vendo a criança caminhar o dobro. O observador externo vai estar vendo a criança andar uma distância de 2x. Esse 2x, então, equivale ao dobro de 2 terços, que vai acabar sendo 4 terços. A criança anda aqui 4 sobre 3 metros para esquerda em relação a um observador fora do lago. E qual que é a pergunta da questão? A questão está querendo saber qual é a distância que a criança se encontra após a caminhada dela, após essa caminhada de 2 metros sobre a canoa, em relação à canoa. Então, essa distância a gente poderia analisar pelo desenho nosso aqui. A distância inicial que ela se encontrava era de 10 metros, mas só que ela já percorreu 4 sobre 3 metros. Analisando o desenho, eu poderia afirmar que essa distância que a gente procura, somado com 4 terços, tem que dar exatamente os 10 metros. A distância que ela estava inicialmente das margens. Então, se a gente passar para o outro lado 4 terços, vai ficar 10 menos 4 terços. Posso fazer o MMC aqui dessa fração, 10 sobre 1. Vai ficar essa subtração de frações, né? O MMC vale 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 10, 30. Menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4, 4. Então, essa distância que a criança está das margens do lago é 26 sobre 3, que seria aproximadamente 8,6 metros, dá 8,66666, que não corresponde ao gabarito oficial da prova, dessa prova de medicina, essa prova de 2022. A alternativa mais próxima seria a alternativa B. E geralmente, pensando nas provas da VUNESP, quando é para a gente chegar em uma resposta aproximada, eles colocam no enunciado aproximadamente, mas só que nesse caso eles não colocaram. E o gabarito oficial, no gabarito oficial aparece a alternativa correta como sendo a alternativa A.
9 metros. E agora eu queria discutir o porquê que não poderia ser esse 9 metros, de acordo com as informações que ele forneceu no enunciado. Então, nós vamos fazer uma análise bem simples. A gente vai considerar, vamos supor que o gabarito correto realmente fosse 9 metros. Então, aonde eu iria encaixar esse 9 metros na estrutura da resolução do problema? Seria esse D. O D corresponde a 9 metros. Então, vamos supor que a gente não sabe o valor do x, a gente não encontrou o valor do x, então a gente vai fazer o caminho contrário. Eu vou substituir esse D por 9 metros e vou encontrar quanto que vai valer esse x. E a gente vai ver se está coerente com as informações que ele passou no enunciado. Então, eu sei que a soma dessa distância D com o valor 2x tem que dar 10 metros. 10 metros é o total. D mais 2x tem que dar 10 metros. Vou escrever aqui. D, fazer aqui separado. D mais 2x equivale a 10 metros. O D, de acordo com o gabarito oficial, teria que ser 9, mais 2x é igual a 10 metros. E passando o 9 para o outro lado, subtraindo, vai ficar 10 menos 9, 1. Então, eu tenho x é 1 dividido por 2, que seria meio metro. Ok. Encontramos um valor aqui para x, considerando o gabarito da questão, que seria 9 metros. Mas só que se o nosso x for meio metro, a distância que a criança, que o menino, teria andado aqui sobre a canoa, seria o valor 2x mais x, seria 3x. A criança teria andado sobre a canoa o valor 3x, que seria 3 vezes meio. Seria 1,5 metros. Mas o próprio enunciado está dizendo para a gente que a criança se desloca aqui 2 metros sobre a canoa. Então, essa distância, esse valor que ele está fornecendo no enunciado, não está correspondendo com a resposta, com o gabarito que ele está propondo. Essa análise inicial da conservação da quantidade de movimento, toda a questão que a troca de forças entre dois corpos formando um sistema isolado, a gente pode, onde os dois corpos têm uma liberdade de movimento, a gente pode dizer que ocorre a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes é igual a depois. E como a massa da criança é metade da massa da canoa, a massa da canoa é o dobro da massa da criança, a criança, por ser mais leve, por ter uma menor massa, ela vai ter o dobro de velocidade da canoa. Acaba sendo inversamente proporcional à massa à velocidade da criança. A análise, a conservação da quantidade de movimento está mostrando isso daqui para a gente. Então, essas distâncias, quando eu falo que a criança andou 2x para a esquerda e a canoa andou x para a direita, essa análise está coerente com a física proposta na questão. A criança, em relação a essas velocidades, são sempre velocidades em relação a um observador externo, um observador que está fora ali do lago. Então, eu tenho aqui a física comprova para a gente que a criança, em relação a esse observador externo, vai andar o dobro da distância que a canoa anda. Então, por isso que esses dois valores 2x e x estão coerentes com a física. O problema dessa questão, o problema no enunciado dessa questão, foi o 2 metros. Esse 2 metros
seria o valor. Na verdade, não foi o problema, né? Não foi um problema no enunciado. Eu acredito que a única correção que poderia ser feita aqui nesse enunciado é eles colocarem eles falarem que eles gostariam de uma resposta aproximada e a alternativa correta eles deveriam colocar como sendo a alternativa B e não a alternativa A. A alternativa A foge do que o próprio enunciado está dizendo. 2 metros. Se ele tivesse andado, se ele estivesse a uma distância de 9 metros, das margens do lago, a criança teria andado em relação à canoa somente 1,5 metro e não os 2 metros que ele está fornecendo. Então, pessoal, tá aí uma análise que em relação ao problema que teve essa questão, né? Para mim foi uma questão polêmica, eu não sei se a faculdade chegou a anular essa questão, não sei o que aconteceu na sequência, mas só que o gabarito que eu tenho oficial deles, eles estão considerando a alternativa correta como sendo a alternativa A, é uma alternativa incoerente com o que eles estão propondo no enunciado.